Sejam bem-vindos a uma nova videoaula produzida pela Escola Superior do Ministério Público da União sobre o tema Alguns efeitos importantes da execução trazidas pelo novo CPC. Meu nome é Sandoval Alves da Silva, sou procurador do trabalho, professor universitário das disciplinas Teoria Geral do Processo, Processo Civil, Individual e Coletivo, e estou aqui para dialogar, mais uma vez aqui pela escola, acerca de um tema tão intrigante, de uma nova roupagem trazida pelo Código de Processo Civil. Obviamente que os efeitos da execução ou de um cumprimento de uma decisão judicial são variados no novo CPC. O principal deles é que a obrigação seja cumprida, que seja adimplida. Se é uma dívida de pagar, que se pague, que é de fazer, que se faça, de não fazer, que se não faça. Não é deste efeito que eu vou falar, nem tampouco daqueles mais usuais ou conhecidos, como o efeito do arresto, da penhora, da alienação particular, alienação pública por meio de leilão, adjudicação. Vou falar daqueles efeitos que o Código de Processo Civil traz para a execução, que traz algumas questões interessantes, ou que tenta trazer ao crédito judicial, ao crédito que está sendo postulado em juízo, tenta trazer as mesmas garantias ou atuações que os créditos no mercado privado têm, no mercado comum têm. Portanto, eu vou falar para vocês sobre 7 possibilidades ou 7 hipóteses desses efeitos. A primeira delas, a averbação da propositura da ação de execução. A segunda, a averbação de atos de constrição judicial. O protesto judicial. A hipoteca judiciária. O cadastro de inadimplentes. O parcelamento compulsório e a possibilidade de juiz atribuir, além disso, outros efeitos. Assim, se nós verificarmos no novo CPC, a primeira delas, do que eu falei, está prevista no artigo 799 do Código de Processo Civil, que diz que incumbe à parte, o que é o exequente, incumbe ao exequente, proceder à averbação do registro público da propositura da execução. O artigo 828 traz o regramento dessa averbação da propositura da ação de execução no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Esse efeito processual, ele é provisório, ele não é definitivo. Só para que possa mitigar algum efeito danoso da demora dos processos judiciais no Brasil, propondo uma ação de execução, eu posso levar isso a registro. E depois de levar a registro, eu tenho 10 dias para demonstrar em juízo a concretização dessa averbação. Mas ela é provisória por quê? Porque ela vai até quando eu tenha outra garantia, ou seja, penhorado o bem. Aí eu tenho um prazo de 10 dias para cancelar esta averbação. Por quê? Porque eu já tenho garantido a execução. O que tem de interessante? É que esta averbação da propositura da ação de execução, se porventura houver alguma alienação, alguma oneração durante essa averbação, eu tenho ela como fraude à execução, tornando esse ato de alienação ou oneração ineficaz em relação ao exequente. Também é interessante notar que, apesar de ser um efeito benéfico para o exequente, lhe traz grande responsabilidade. Por quê? Porque se ele fizer essa averbação de forma indevida, ou após a penhora ou outra garantia, não fizer o cancelamento dessa averbação, ele responde por perdas e danos. É um efeito interessante, é bom que se lance mão deles, mas o exequente tem que ficar bem atento para que não possa responder por perdas e danos. O segundo efeito processual trazido pelo Código de Processo Civil, que eu estou aqui a destacar, é a averbação em registro público de atos de constrição, especialmente o arresto e a penhora. Também é o próprio artigo 799, inciso 9, que traz essa possibilidade. Mas essa possibilidade, ela também é prevista na Lei 6.015 de 63, em seu artigo 167, inciso 1, 5, no artigo 844 e no artigo 868 do Código de Processo Civil. O artigo 844, por exemplo, traz a seguinte prescrição: para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, portanto, veja que a proteção aqui é do crédito e do terceiro possível adquirente,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo, independentemente do mandado judicial. Ou seja, não precisa de ordem judicial. Basta que eu pegue o auto ou o termo de penhora ou de arresto e leve a registro. O artigo 868 traz regras semelhantes no que se refere à penhora de frutos e rendimentos. Cabe também eu fazer as devidas averbações, para que se tenha a garantia do crédito ou uma possível garantia de ineficácia de um ato de alienação, caso o terceiro adquirente alegue boa-fé. O terceiro efeito processual que eu trago aqui à baila é o chamado protesto judicial. O crédito judicial, ou seja, aquele crédito que passa por algum processo judicializado, ele não tinha as mesmas garantias do crédito normal. Eu poderia ou eu posso levar a protesto, por exemplo, um boleto bancário, eu posso levar um título de crédito, mas não poderia levar uma sentença, uma decisão judicial. O artigo 517 do novo CPC traz essa possibilidade, apesar de ter trazido de forma não tão completa, não tão desejável. Aqui entendo eu que, apesar dessa possibilidade, o legislador andou mal. Por que ele andou mal? Porque ele diz que o protesto judicial só pode ser feito após o trânsito em julgado e após transcorrido o prazo para pagamento voluntário. Ou seja, um boleto bancário eu posso levar a protesto, mas uma decisão judicial ainda não transitada em julgado, eu não posso levar a protesto. Um instrumento eficaz como protesto para recebimento das dívidas, para quitação das dívidas, não pode ser utilizado para crédito judicial se ainda não transitou em julgado. É essa perspectiva que traz uma diminuição nesse efeito. Um efeito interessante, importante. Eu posso protestar em cartório uma decisão judicial, mas eu tenho que tê-la transitada em julgado e transcorrido o prazo para pagamento voluntário. A lei de protesto judicial é a lei 9.492 de 97. Será feito, portanto, nos termos do artigo 517 do CPC de 2015 e na referida lei. Outro efeito, também importante e interessante, trazido pelo novo CPC em sede de execução, é a hipoteca judiciária, que não tem os mesmos problemas do protesto judicial. Por quê? Porque não depende do trânsito julgado. Ela é muito mais eficaz, muito mais forte. A hipoteca judiciária, ela pode ser feita de qualquer decisão que condenar ao pagamento por quantia ou que tenha conversão de obrigação de fazer e não fazer em dívida por quantia. Essa decisão judicial servirá de título constitutivo para a hipoteca judiciária. E veja a força deste efeito. A decisão produz a hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, embora que seja para cumprimento provisório da sentença, e pode, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Logo, o efeito suspensivo dado a um recurso contra uma decisão judiciária que condene a obrigação de pagar ou obrigação por quantia, esse efeito suspensivo do recurso não tem o condão de afastar a hipoteca judiciária. Mesmo assim, a hipoteca judiciária será feita. E independe de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Basta a apresentação da cópia da sentença no cartório para que esse efeito processual produza os efeitos de garantia do crédito judiciário ou de possível venda ou terceiro adquirente de boa-fé. Outro efeito também que merece destaque é o cadastro de inadimplente, tão utilizado por todos, SPC, Serasa, Cadim, tão utilizado por todos para aqueles inadimplentes, também pode ser utilizado agora para o crédito judiciário. E que isso é trazido pelo artigo 782, parágrafos 3º e 4º, que diz que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente. E a inscrição, obviamente, será cancelada caso seja pago ou tenha alguma outra forma de extinção da execução. É interessante notar que, toponomicamente, o artigo 782 do CPC é execução por quantia certa de título executivo extrajudicial. Não estaria aqui voltado, em tese, para cumprimento de decisão judicial ou cumprimento de sentença. Porém, o parágrafo 5º do artigo 782 determina a sua aplicação na execução definitiva de título judicial. Assim,
tanto sendo a obrigação de título judicial ou extrajudicial, eu posso utilizar como forma de reforçar o crédito, como forma de tentar receber esse crédito judiciário, fazer a inscrição no cadastro de inadimplente. Entendo eu que pode até contra a Fazenda Pública, ou a Fazenda Pública se valer disso daí para receber em suas execuções. Obviamente, quando a Fazenda Pública esteja sendo executada ou esteja inadimplente nessa perspectiva, ou quando uma Fazenda Pública esteja executando. Outro efeito importante é o parcelamento compulsório. O artigo 916 do CPC traz a possibilidade para o devedor de, depositando 30% do valor da dívida, acrescido das custas processuais e dos honorários, de ser parcelado o restante da dívida em 6 vezes. É uma bela solução, interessante, mas traz uma certa colisão com o artigo 314 do Código Civil, que diz que não pode ter o devedor obrigado ou o devedor ou credor obrigado a pagar ou a receber dívida diferente do ajustado. Mas aqui nós estamos diante de uma questão processual determinada em juízo. Não vejo por que o artigo 916 e 314 tem uma grande colisão. Ou seja, o 314 vale para o Código Civil e o 916 vale para as dívidas que estão sendo executadas ou em sede de cumprimento de decisão judicial. E o último tópico acerca desses efeitos que eu trago para vocês é o que eu chamo de efeitos atípicos da execução. Ou seja, o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil traz a seguinte prescrição: o juiz dirigirá o processo conforme a disposição deste Código, incumbindo-lhe 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive, aí vem o detalhe, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ou seja, o juiz pode adotar outras medidas, outros efeitos, pode aplicar multa combinatória, pode determinar interdição ou qualquer outra medida que ele julgar criativa para receber esse crédito. Como, por exemplo, o artigo 537, que é multa combinatória, que é para obrigação de fazer ou não fazer. O juiz pode lançar mão disso para obrigação por quantia. É interessante notar que esse dispositivo parece isolado no CPC, e é, mas ele foi previsto numa sistemática de proteção do crédito por quantia. No Congresso Nacional, o projeto de lei do processo civil trazia toda uma sistemática de garantir todas as medidas de apoio para o cumprimento de decisão judicial de obrigação de fazer ou não fazer, como multa, remoção, ou de pessoas e bem ou coisas, ou qualquer outra medida de apoio que pudesse ser adotadas para as execuções ou cumprimento de decisão judicial por quantia. Isso foi retirado no projeto de lei, no processo legislativo, porém esqueceram de terminar de acabar ou de tirar o 139, inciso 4. Por graça ou desgraça, ele está aqui, e creio eu que seja mais por graça, devemos dar alguma amplitude, algum sentido a esse dispositivo. Não sei como a doutrina e a jurisprudência vão se portar, mas deve dar. Não tem razão de o patrimônio ser melhor protegido do que a liberdade. Veja, para a obrigação de fazer ou não fazer, onde o principal objeto de ataque é a liberdade, eu tenho vários instrumentos, várias medidas. E não poder adotar medidas iguais ou semelhantes porque eu estou atacando o patrimônio do devedor, que está inadimplente, que não pagou sua dívida. Por essa razão, entendo eu, o 139.4 deve ser utilizado como uma forma atípica de efeitos processuais de cunho jurisdicional. O próprio juiz pode adotar. Era isso que eu tinha para falar e anunciar para vocês, não exaurindo todos os efeitos da execução, mas aqueles que eu julguei interessante para comentar entre vocês, numa execução que o Ministério Público esteja fazendo ou qualquer outro advogado que possa lançar mãos. Eu convido vocês ainda a assistir nossas outras videoaulas, que trata sobre a distribuição dinâmica do ônus e do dever probatório no novo CPC, o direito de não produzir prova contra si mesmo e a estabilização da tutela provisória, que são instrumentos novos trazidos pelo CPC de 2015. Muito obrigado.